Vamos lá? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 2 em 1 aqui, porque eu gosto de ver vocês acalorados, certo? Então, eu começo pelo ex-presidente Bolsonaro, que disse numa entrevista que deve retornar ao Brasil, abro aspas, nas próximas semanas, para fazer uma, abro aspas novamente, oposição responsável ao governo atual do presidente Lula. A declaração do Bolsonaro foi dada ao podcast The Charlie Kirk Show. É ativista, conservador norte-americano. E segundo o presidente, lá nessa entrevista, abro aspas novamente, há uma vontade muito grande por parte de alguns brasileiros para que ele retorne assim que possível. E abro aspas novamente para o ex-presidente Bolsonaro, ele diz, eu tenho que continuar na política. O ex-presidente afirmou que a sua intenção de sair do país era ficar afastado pelo menos ali no início do governo Lula, que tomou posse em 1º de janeiro de 2023. Vou abrir aspas novamente para o Bolsonaro. Em 30 dias já fizeram muita coisa errada. E agora eu vou para a segunda parte. O presidente, já que tem muita coisa errada, vamos ver se tem coisa errada mesmo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele voltou a criticar ontem o valor da taxa de juro básico aqui brasileira que foi definido pelo Banco Central. Em uma cerimônia lá no Rio de Janeiro, marcando a posse do ex-ministro Aloysio Mercadante na presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES, o Lula afirmou que o Brasil tem uma cultura de juro alto que não combina com a necessidade de crescimento do país. Vamos ver um trechinho do que disse o Lula lá nesse evento. Se a classe empresarial não se manifestar, se as pessoas acharem que vocês estão felizes com 13,5%, sinceramente, eles não vão baixar juro. E nós precisamos ter noção. E não é o Lula que vai brigar, não. Quem tem que brigar é a sociedade brasileira. Não existe nenhuma justificativa para que a taxa de juros esteja, nesse momento, a 13,5%. É só ver a carta do cupom para a gente saber que é uma vergonha esse aumento de juros e a explicação que eles deram para a sociedade brasileira. Tem muita gente que fala, pô, mas o presidente não pode falar isso, o presidente da República não pode falar. Ora, se eu que fui eleito não puder falar, quem que eu vou querer que fale? O catador de material reciclável? Quem que eu vou querer que fale por mim? Não, eu tenho que falar. Vamos lá, 7h42. Repita. 7 horas e 42 minutos. Ó, o presidente Lula, ele tá vou usar uma expressão popular no futebol, ele tá um pouco mordido com a questão do Banco Central ser presidido por um indicado do Bolsonaro, que é o Campos Neto. Então, essa conversa toda é para criar uma desestabilização. No entanto, o senador baiano Jacques Wagner defendeu o presidente Lula e disse que não tem nada dessa conversa não. Ele vai respeitar o mandato e vai continuar do jeito que tá. Mas nos bastidores a coisa ferve. Então eu vou começar com o meu amigo Kim Rafael. Kim Rafael, Bolsonaro diz que tá de volta. Você outro dia falou, pode prender, mas ele vai voltar. Bolsonaro tá... Cuidado, essas palavras isoladas aí. Não, palavras isoladas não. Você disse isso no programa. Eu posso trazer a tua fala aqui. Contexto, né? Versículo bíblico, contexto histórico. Você sabe o contexto. Eu tô perguntando pra você. Não, tudo bem. Então você pode se explicar. Não sei. Só inexoravelmente. Kim, Rafael. Aí é o seguinte, muita coisa errada. Quero que você fale tudo isso aqui num pacote geral. Vai lá. Pois é, o Bolsonaro tá aí. Todo mundo queria ele no Brasil. Pois é, espere então, ele está voltando. Próxima semana. Ele está retornando. O Bolsonaro vai voltar, galera. É isso mesmo. Então, essa oposição acho que já existe, né? Através até mesmo do Congresso Nacional ali, os deputados que tomaram posse dia 1º, os senadores. Já tivemos algumas pessoas ali que já bater nessa tecla da oposição, inteligente, enfim, e que vai realmente ter uma oposição desse governo, e é saudável, é isso que nós esperamos, né? A democracia, que todo mundo vela, é isso, né? O problema é quando você, por exemplo, pega uma notícia e fala assim, entrevista ao influenciador de extrema-direita Charlie Kirk. Aí você fica assim,
extrema-direita. Lógico, tem que rotular as pessoas. Eu não rotulei ninguém, eu não coloquei esse ó. Esse rapaz xingou o George Floyd. Eu tô colocando aqui a notícia nacional, né? Em emissoras aqui para não dizer. Bom. Para não dizer. Eu releio para você. Para não dizer o Globo. Eu não rotulei então, assim, você que é prolixo. Agora eu então, rotulei. para não dizer o Globo, né? Então, assim, esse rótulo que pregam, isso é só de um lado, né? Que é realmente esse lado que hoje é o atual governo. Agora, o Lula, claro, eu acho que ele está com abstinência, Pamela. Não ter controle do Banco Central sim ter uma abstinência. Porque tem uma estatal na mão, ele sabe o que dá para ser feito. A história conta. As operações, Mensalão, Petrolão e Lava Jato, contam que a estatal na mão de político, olha, dá para fazer um estrago. Então, eu acho que ele está, sim, dando essas críticas aí justamente para impor pressão, mas tenho certeza que o Banco Central vai continuar sendo independente. E agora não caiam, caro ouvinte, não caiam nessa narrativa de que, olha, essa taxa de juros não é nossa necessidade, não é bom para nós. Não é bom para ele, que não tem o controle do Banco Central. Então, Lula vai aguardar o Bolsonaro e acredito também que o professor Jorge, o ministro Lewandowski, o Alexandre de Moraes estão loucos para receber o Bolsonaro. Você tem que citar, né? Claro, não era essa. Ele vai falar, né? Mas não era essa a ordem que eu ia. Agora eu tenho que ir pro professor Jorge. Professor Jorge, o Bolsonaro vem fazer uma oposição responsável ao governo Lula, que chamou, que está mordido com a taxa de juro. O Bolsonaro perdeu o primeiro turno, perdeu o segundo turno, foi embora sem entregar a banda presidencial e se mandou. E ficou lá pelo Miami. Depois houve a tentativa do golpe, fracassada, lá 8 de janeiro, Bolsonaro voltou a perder. Aí veio a última jogadinha ali, Marinho tentando, e Marinho vai, e Marinho chega, e Marinho afundou. Não chegou. Bolsonaro também não está mais aí. Aí depois veio a outra, né? A Doval, o show do Val. O show do Val. O show do Val foi outra tragédia claríssima. Agora o Bolsonaro falar da palavra responsável, oposição responsável, é uma piada, é um fake news. O Bolsonaro é um irresponsável. É só olhar para a tragédia e é no mame. Irresponsabilidade é a marca desse ex-presidente da República do Brasil. Paulo, e quanto aos juros, juros altos são um freio para a economia. Nós temos que recuperar essa economia. Como? Com juros altos? O Brasil tem um dos maiores juros reais do mundo. E o Banco Central, presidido por um bolsonarista, que vai até dezembro deste ano, está freando a economia. Novamente, a irresponsabilidade bolsonarista está se sentindo na pele da população brasileira. Pamela Bussolini. Ainda bem, né, que o Bolsonaro vai voltar. O que vai ser, né, da mídia brasileira sem o Biruliro aqui para dar pauta e ibope, né? Porque só se fala desse homem. Até esses dias eu vi que até no BBB, né, botaram, porque fulano é bolsonarista, porque fulano era amigo do Renan. Então eles rendem pauta mesmo, que bom que ele tá voltando. Mas é interessante que seja feita, assim, uma oposição, né, ainda mais responsável, como ele disse, porque realmente tem coisas aqui acontecendo fora de contexto, né, muita coisa errada realmente, né, a gente está vendo aí no nosso dia a dia. E só para dizer dessa questão, então, do Banco Central, como exemplo dessas coisas que estão acontecendo, dias atrás o dólar deu uma recuada, que só estava subindo, né? O dólar deu uma recuada justamente porque o Banco Central, né, lidou ali com a taxa de juros da forma correta e o mercado reagiu bem e o dólar deu uma recuada. Para aqueles que vão falar assim, não tem nada a ver com dólar, lembre-se, o pãozinho francês que você come, né, é a farinha ali comprada com dólar, né? A gente, infelizmente, né, tem que comprar muita farinha de fora. O combustível que você abastece é refletido em dólar, então o dólar recuar é bom. Então, o Banco Central independente, trabalhando com a taxa de juros da forma correta, foi bom esses dias, mas o Lula já vem na sequência criticando e querendo tomar aí as rédeas do Banco Central. Eu me preocupo, né? Não vou mentir, não sou especialista, não sou economista, mas penso que essa fórmula não
pode dar certo, né? A exemplo do que a gente está vendo aí, né? Dos empréstimos, dos valores que já deixaram de ser pagos e que também são em dólar. Olha só que coisa. Ângelo Rigon, quero ouvir você agora sobre as declarações do presidente e as declarações do ex-presidente. Tá, eu vou começar dizendo que o Lula não fez nada há 30 dias, desmentindo o próprio Bolsonaro. Só ontem, olha Não, só. disse que fez sim, mas fez muita coisa errada. Tá, vamos lá. Yanomamis resgatados, o Wallace do vôlei banido, Daniel Silveira preso, dólar caiu, real valorizou, garimpeiro expulso, terroristas na cadeia, Xuxa e Zé Botinha na vacinação, Pacheco no Senado e Marinho derrotado. Então, a história não é bem essa. Em relação aos juros, que eu acho muito interessante, é que se você pegar a tabelinha que está disponível em qualquer veículo de comunicação especializado, você vai ver que o Brasil lidera a questão dos juros, 13,75, para uma inflação de 5,79. A menor, né? Em segundo lugar está a Turquia, com 9% de juros e 64,20% de inflação. A Rússia está com 7% de juro, 7,5% e 11,90% de inflação. Então, está claro que o juro do Brasil é um absurdo. É o mais alto do mundo. É o mais caro do mundo, não tem, Mas olha não tem a inflação, dúvida. o importante é a Agora, inflação. quem está no comando dele é um bolsonarista que tem mandato. Uma hora ele vai sair, uma hora vai se conseguir fazer. 2 anos. Cada 31 de dezembro de vai se 2000. conseguir fazer o que tem que se fazer, que é permitir que o povo tenha uma inflação baixa e não culpem o Lula. Continuem culpando o bolsonarista que ocupa o Banco Central. Agora, em relação à palavra responsável, eu estou torcendo para ser verdade e quero que ele volte e esclareça com a sua grande responsabilidade o término do pente fino que está sendo feito no gasto do cartão corporativo. Porque ontem surgiram 2 informações que me deixaram assim horrorizado, mas o Bolsonaro, certamente, com essas qualidades que foram colocadas dele aqui, vai esclarecer. Teriam sido detectados gastos com silicone da primeira-dama, para colocação de silicone da primeira-dama Michele Bolsonaro, e também com prostíbulos. Quem falou isso foi o senador Cajuru. Tudo bem que lá não é uma sumidade, mas é um senador respeitado de Goiás. A Luciana Gimenez era Inclusive sobre Então vamos essa questão do... Vamos lá, Cajuru Bolsonaro. Tatuou Álvaro Dias nas costas, gente. Pelo amor de Deus. Temos um coletivo aqui, viu? Eu não vou levar essa denúncia a sério. Não vou levar essa denúncia a sério. Quer ver? Afinal, não é a tua participação ainda. Você leva essa denúncia a sério depois que o cara tatuou o Álvaro Dias nas costas? Pente fino não tem Não é a tua participação do assunto, é só pra... Não, o Cajuru é muito louco, mas ele falou coisas do Sérgio Moro que são verdades também. E o Cajuru é assim, ele fala e não volta. Não é isso que eu quis dizer, não. A própria Michele Bolsonaro já desmentiu isso no Instagram dela. Agora, quer falar de inflação? Brasil, a menor inflação, inclusive dos Estados Unidos. Pois é, mas me fale, o que foi gasto? O que foi gasto na posse do Lula, que ele colocou já em sigilo? Me fala. Me fala, quem foi gasto? O que foi gasto lá? O que foi gasto? Sabe, tá vendo? As pessoas que foram contratadas pra cantar. Parou. Ninguém fala nada? Professor, por favor. Fernando, pagando a conta de quê? Precisa A família, o que tá os gritos? O dono tá lá os gritos aí, não deixa eu falar do áudio. O senhor tá tumultuando a vida. É um debate inexorável. Tá entendendo? Por favor. Eu só ver o vídeo. Fernando Tupan, quero te ouvir sobre declarações de presidente e ex-presidentes. O Bolsonaro diz agora que vem ser responsável. Oposição responsável. Desculpa. E o Lula tá nessa aí que você sabe. Conta pra gente o que você pensa sobre tudo isso, Fernando. Paulo Caetano, o que vejo é o seguinte: diminuir os juros, diminuir o valor do dólar. O que vai acontecer? Vai impulsionar a economia da China, dos maoístas. O Lula é um cara de esquerda, ele quer que os amigos dele se deem bem. Isso é um perigo para a economia nossa. Então, o preço, se tiver muito alto aqui no Brasil, principalmente com relação à economia, por exemplo, vou dar um exemplo claro, o preço de uma camisa. Lá na China, você compra, no Panamá, você paga pouquinho, tipo com 10 mil, você compra milhares de camisetas. Aqui, você vai num shopping, você paga 200, uma camiseta, R$100. Aonde que nós estamos? Essa é a economia que nós queremos?
Nós queremos que venha produto da China. Eu vou te falar uma coisa, a maioria dos produtos produzidos com o selo chinês não são bons. Você arrisca comprar uma lâmpada para o seu carro da China? Eu não compro mais. Sabe por quê? Porque dura 6 meses, é barato, dura 6 meses. E daí você tem que colocar novamente, você tem que pagar para o cara trocar a lâmpada, que a gente se troca, fica desnivelado, tudo. Então, essa é o que a gente quer. Por exemplo, o Lula está falando que Venezuela e Cuba estão atrasados com o Brasil após o governo Bolsonaro. Isso não é verdade. Isso já vem de antes, Paulo Caetano. Então, se isso ele se contradiz, que você tem recibo, você tem toda a sequência, o que quer dizer? O que pode estar acontecendo lá em Roraima? Será que é verdade desse jeito? Golpe no dia 8 de janeiro? Pelo amor de Deus, vocês têm que me dar um break. Todo mundo conhece a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi um golpe na monarquia. O que eles fizeram? Foram lá e correram atrás dos mandantes. Não houve corrida atrás do pessoal que detém poder. Então não houve golpe nenhum, não teve tentativa de golpe. Isso é narrativa da esquerda para, sabe o que, Paulo Caetano? Para desestimular, para criar caso com a direita. Então nós estamos tendo uma radicalização que o país não merece. Eu vou te falar uma coisa, eu concordo que o juros está alto. Como você vai quebrar isso? Mantendo bancos grandes aí, como Itaú, como o Bradesco, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica? Não é assim que você faz. Você tem que fazer a lição de casa. O Lula, se ele tivesse interesse que os juros realmente caíssem, ele ia fatiar os bancos, ia acabar esse negócio de você ter bancos mandando em tudo, porque eles sim controlam a economia brasileira desde 1967 no governo militar, continuaram mandando no governo Lula, no governo Dilma, no governo Bolsonaro e vão continuar mandando agora no governo Lula de novo com mais força. Então, para acabar com isso, os juros, nós temos que acabar com os grandes bancos e deixar bancos pequenos e distribuir a riqueza. Isso é distribuir a riqueza, o resto é Lula fazendo retórica. Vamos lá. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre declarações de ambos, ex e atual presidente. Eu vou só falar a respeito, que me chama a atenção é a volta do Messias, né? Finalmente. E o pedido dele de visto de turista lá não deu em nada. Acho que está dentro das 4 linhas. Claro que ele poderia ter ido para os Estados Unidos e falado, vou ficar um mês lá para descansar, enfim, e retorno, né? Ele cria toda uma expectativa, toda uma situação, dá espaço para o governo atual criticá-lo, mas é isso, acho que a oposição é sadia, ele tem que voltar a fazer o que ele não fez no início da campanha para presidente, que era comparar realmente o que foi feito no governo Bolsonaro e o que está sendo feito no governo Lula. Isso é da democracia, justamente, fazer essa crítica e ter o contraponto, né? Senão fica uma coisa muito levada à breca. O presidente Lula está certo na questão da taxa Selic, está muito alta. Taxa Selic alta é uma intimidação dos recursos e quem sofre mais lá na ponta é o cidadão que, né, vai comprar um eletrodoméstico, enfim, fazer uma compra, ele tem altos juros no parcelamento e isso dificulta, né? A economia não anda com taxa de juros tão alta, né? Esperamos que isso seja gradativo e que a gente possa retomar a economia a cada mês, pelo menos, a taxa Selic diminuindo meio ponto percentual. A gente já volta a seguir corretamente na linha econômica que todos nós desejamos.